Importante é saúde. Olá, amigos da Gazeta Online, eu sou José Roberto Cortante, trazendo sempre um assunto interessante sobre sua saúde. E hoje nós vamos falar de um tema bastante comum na atualidade e que está sendo bastante pesquisado pela neurociência e pela psicologia, que é a alimentação emocional. Pois é, o que é essa alimentação emocional? Nada mais é do que você se alimentar para satisfação de um componente psicoemocional, de um distúrbio de ordem psicoemocional, sem ser por uma necessidade orgânica, naturalmente. Pois é, e isso é o que explica muitas vezes o seu aumento de peso, porque uma vez que você come ou independente da sua necessidade orgânica, você vai se sobrecarregar com alimentos que são mais energéticos, que são mais prazerosos, que são chamados de ultrapalatáveis. Em geral, essas pessoas que têm essa necessidade emocional de comer vão dar preferência justamente a alimentos ultrapalatáveis, que são os carboidratos, que são os açúcares, os doces, o chocolate e assim por diante. Esta situação faz com que você então acabe aumentando de sobremaneira o seu peso, ou então fazendo com que você que está tentando diminuir o seu peso não consiga, porque você não está abordando esse lado psicoemocional aí dessa compulsão propriamente dito de se alimentar. Existe uma diferença muito gritante entre a necessidade orgânica de comer e esta alimentação emocional. Na alimentação emocional, de um modo geral, é alguma coisa, é uma necessidade que vem momentaneamente, repentinamente, principalmente no momento do estresse, da ansiedade, da depressão, e ela não aumenta com o tempo, e depois de alguns minutos, de uns 5, 10 minutos em que você já controlou o seu estado psicoemocional, a tendência é desaparecer essa vontade mesmo sem você ter se alimentado. Outra coisa é que esse tipo de fome emocional, você tem uma fome mais específica, mais dirigida a alguma coisa, você tem uma vontade de comer alguma coisa específica, um chocolate, um doce, um lanche, enfim, é alguma coisa mais específica. Diferente, por exemplo, de você ter uma fome orgânica em que isso é gradativo, vai aumentando com o passar do tempo, e você tem que se alimentar não necessariamente de um alimento específico, mas qualquer outro alimento que seja aprazível para você, prazeroso para você, e a partir do momento em que você se alimenta, esta fome desaparece naturalmente. Então é isso que vai diferenciar a alimentação emocional da alimentação por necessidade orgânica. E esse tipo de diferenciação é muito importante, porque aí é que vai diferenciar as diversas abordagens para o controle do peso, da necessidade aí de se alimentar. E aí, quando você tem esta fome psicológica e ela for pontual, eventual, isso não tem necessidade nenhuma de qualquer tratamento. No entanto, quando a gente percebe que isso se tornou uma compulsão, que é alguma coisa que você não está conseguindo controlar, que isso está fazendo com que você aumente o seu peso, que você não consiga controlar o seu peso, é importante pedir ajuda a um profissional, a um médico, a um psicólogo, que é justamente para fazer esse tipo de tratamento, identificar o que está acontecendo
e fazer o tratamento de uma forma mais adequada. Mas, de um modo geral, a gente recomenda que, nesses casos, você pode, independentemente de passar com o médico ou com o psicólogo, tentar se controlar a esse nível. O primeiro passo é saber que a fome emocional, se você resistir a essa fome por 5, 10 minutos, a tendência é que ela desapareça, e principalmente se você mudar o foco da sua atenção, diminuindo aí a sua ansiedade por qualquer situação que você consiga fazer. Se você conseguir ter alguma atividade física, isso libera serotonina, que também faz com que diminua essa ansiedade e, consequentemente, a fome ansiosa ou a fome emocional. O dormir bem é uma outra situação em que é importante nessas pessoas que têm esse tipo de compulsão, que muitas vezes você dormindo de forma adequada, você consegue controlar melhor também esse estado psicoemocional, controlando então esta fome emocional. Todos esses fatores são importantes para que você consiga viver bem e com qualidade a partir do momento em que você reconhece quais são os seus gatilhos, quais são as condições que estão fazendo com que você se alimente de uma forma compulsiva, né? E com isso você consegue melhorar aí o seu controle. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. Importante é saúde.